Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso 22º domingo do tempo comum, ano A, Mateus, nosso 41º encontro. O profeta é um instrumento de Deus. Ele empresta a sua boca para que Deus fale por mediação do profeta. A mensagem tem sua origem em Deus. Deus é o autor da mensagem. O profeta é um instrumento. Os oráculos transmitidos pelos profetas fazem o juízo de Deus sobre as condutas humanas, chamando-os à conversão. Os homens, em suas ganâncias e vaidades, prepotências e arrogâncias, rompem com a aliança, isto é, os mandamentos que Deus deu ao seu povo, e que, no pacto da aliança, o povo se comprometia a viver unido a seu único Deus, Javé, observando os seus mandamentos. Alguns suportam os pronunciamentos proféticos. Outros se rebelam, querendo que as coisas fiquem segundo os projetos humanos. O profeta é alguém que incomoda, mas ele mesmo não consegue se opor a Deus. Deus é como um fogo que o consome e realiza, e o profeta acaba fazendo o que Deus quer. Se agora Deus age de forma contrária ao seu plano divino, é o que acontecerá com Pedro no Evangelho. Isto é, a pessoa que procura agir de forma contrária ao plano divino se opõe a Deus. É o que nós vamos ver Pedro no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus coloca então as condições para o discipulado, como veremos então no Evangelho deste domingo. A antífona de entrada é tirada do Salmo 85, 86, versículo 13 e versículo 5. Este é um salmo recitado no tempo de aflição. É do período do pós-exílio da Babilônia. A comunidade orante, reunida em Eucaristia, vem suplicar ao Pai Divino: tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. A súplica dirigida a Deus Pai, evocando os atributos divinos, faz a comunidade confiar em se entregar inteiramente em Jesus Cristo, em oração, numa igreja reunida, que vem suplicar ao Pai Eterno. A primeira leitura é tirada do profeta Jeremias, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 9. O profeta foi chamado a ser instrumento de Deus, portador da sua mensagem. Essa mensagem que se opõe ao povo de Judá, esse povo que se afastou da aliança e busca seus próprios projetos. A missão é árdua. Muitos se opõem a Jeremias, o profeta sofredor, com hostilidades, perseguições, até mesmo seus familiares. O profeta é odiado, perseguido, ameaçado constantemente. Embora o profeta se lamente da situação, ele se mantém fiel. Esta oração do profeta é uma forma de denúncia ou acusação que Deus faz a seu povo. E também esta oração do profeta é uma forma em que o próprio profeta lamenta a Deus a situação em que ele vive. Deus seduz o profeta e depois o abandona, como se Deus tivesse atraído o profeta com amores, seduzido-o. Agora o profeta se sente abandonado. Ele se presta à zombaria do povo, que querem aproveitar dele. O profeta Jeremias sente isto profundamente. Ele grita, ao mesmo tempo, por socorro.
grita violência. Ou significa que ele está padecendo violência. O poder de Deus se depara com a impotência do profeta e a prepotência dos seus adversários. O profeta quer abandonar a missão. Não quer mais falar em nome de Deus, emprestar a boca para que Deus fale. A situação é atordoante, é pesada, difícil, parece impossível, diante de um povo resistente que se opõe à palavra anunciada por Jeremias. Mas ele não consegue abandonar a palavra. A ação do profeta em seu interior é como um vulcão, um fogo devorador. A força desta palavra divina é uma erupção dentro dele. É devorador. A força é devoradora dentro do seu corpo. O profeta quer resistir à força da palavra, mas não consegue. Ele não resiste. A palavra profética divina dentro dele é mais forte que ele. Ele não consegue abandonar a missão, mesmo diante de tanta dor e desprezo. Devemos aprender que aquele que tem fé na palavra de Deus, e para nós cristãos em Jesus Cristo, na vida daquele que crê, é como um fogo devorador, devastador, um vulcão, que se torna mais forte do que nós mesmos. Não conseguimos deixar a palavra, a fidelidade a Jesus Cristo e a fidelidade ao Pai. A palavra nos consome. O salmo responsorial é o Salmo 62, 63. É um salmo do pré-exílio da Babilônia e expressa o anseio da alma por Deus. Como o profeta Jeremias percebe a palavra de Deus como fogo devorador dentro dele, o salmista lembra que a busca de Deus é como uma pessoa sedenta, uma terra que tem sede, está ressequida e quer Deus e busca Deus. O refrão é tirado do versículo 2. A minha alma, isto é, alma significa vida, minha vida tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. Uma terra seca que anseia pela água. Terra estorricada, que quando recebe a água, puxa toda a água e nem deixa que a água possa escorrer. Assim é a vida do fiel que busca a Deus. A primeira estrofe é tirada do versículo 2. O salmista reconhece que é seu Deus, só ele, Deus Javé. A busca de Deus inicia desde o raiar da manhã, a aurora, numa sede incontrolável como a terra sedenta procura água. A segunda estrofe é tirada dos versículos 13 e 4. Assim o salmista vai ao templo, na liturgia, e aí encontra a presença divina, Deus que reside no templo. Lá está presente a glória e o poder divino. O amor divino que consome o salmista vale mais do que a vida, e em razão disso, ele se põe a louvar a Deus com os lábios. A terceira estrofe é tirada dos versículos 5 e 6. Toda a vida do salmista se transforma em louvor, oração, e então ele se sente saciado. A analogia é o saciar de um grande banquete, em festa, cheio de alegria e cantos a Javé. A quarta estrofe é tirada dos versículos 8 e 9. O salmista reconhece a ação divina em sua vida. Nunca Deus, Javé, foi surdo às suas súplicas. Deus é refúgio do homem de fé. Ele usa aqui a metáfora das aves que protegem seus filhotes. Ele não pode se ver separado de Deus. Minha alma, isto é, vida, se agarra em Deus, diz o salmista, um homem de fé, e tem a certeza de que Deus o sustenta.
A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo de 1 a 2. Paulo quer nos alertar que a vida cristã se realiza na oferenda do corpo, oferta da vida humana, entrega total sem reserva, que se torna um sacrifício vivo, um culto espiritual. O viver da vida cristã neste mundo, esse mundo que vivemos, não significa conformar com este mundo. E este tempo que vivemos, não podemos ficar satisfeito com a realidade temporal deste tempo, pois este mundo é passageiro. Não podemos colocar toda a nossa esperança naquilo que passa, naquilo que morre, que não dá sentido último à vida em Jesus Cristo. Devemos viver neste mundo, estamos nele, mas buscando a renovação do nosso espírito, e assim discernir e saber qual é a vontade de Deus e realizá-la. Paulo, nesta leitura, nos convida a sermos este sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus, o nosso culto espiritual. O cristão, ao renunciar a si mesmo, encontra seu sentido para a vida. Ele se coloca ao serviço, isto é, um sacrifício, um serviço radical a Cristo. O culto corporal da vida cristã é um culto espiritual, na oferenda de si mesmo, totalmente a Deus, um abandono total. E também, não só abandono a Deus, mas o abandono ao pecado, ao mundo velho, que está submetido ao pecado. A renovação do Espírito se faz com a escuta atenta e constante de Cristo Jesus, se dispondo então aqui a realizar a vontade de Deus. Essa vontade de Deus se faz no agora da nossa vida. Não somos chamados e transformados em Cristo para realizar os desejos deste mundo que estamos inseridos, mas estando neste mundo e através dele, somos chamados a resistir ao mal, nos colocar sempre dispostos a esta vontade divina, que é nosso chamado à salvação. Descobrir a vontade de Deus em nós, o que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. Nos lembra Jesus no Evangelho de São Mateus: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. O Evangelho deste domingo é de São Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. Continua o Evangelho do domingo passado. Podemos dividi-los em algumas partes. Primeira, Jesus revela seu destino de morte e ressurreição. Capítulo 16, versículo 21. Segundo, reação de Pedro, querendo impedir Jesus de realizar o plano do Pai. Ele que, como Messias, Filho de Deus vivo, deve ser morto. Capítulo 16, versículo 22. Jesus responde repreendendo a Pedro, porque Pedro não entende o tipo de Messias que Jesus é. O Messias sofredor, o Messias da cruz. Capítulo 16, versículo 23. Quarto, Jesus volta aos discípulos e ensina qual é o verdadeiro discipulado, o seguimento de Jesus. Capítulo 16, versículo 24. Depois, uma exposição final sobre o verdadeiro sentido de entrega da vida. 16, capítulo 25 a 27. Na primeira parte, diante dos discípulos, Jesus fala abertamente do que acontecerá em Jerusalém. Ele vai sofrer muito. Os responsáveis serão as autoridades, anciãos do Sinédrio, sumos sacerdotes, mestres da lei. São eles que irão procurar em Jerusalém dar a morte a Jesus, para eliminá-lo. Eles irão matar Jesus. A ação dos homens é matar, é destruir. Mas ele será ressuscitado no terceiro dia. Ele vai ressuscitar. Enquanto os homens matam Jesus, julgamento humano, Deus ressuscita Jesus, justiça e julgamento divino. No segundo momento, mesmo Pedro, que tem o primado da fé, agora intervém. Ele não compreende o mistério da salvação. Aqui não é o Pai que revela a Pedro,
Agora é a humanidade de Pedro que quer impedir a entrega total de Jesus na sua morte, na sua paixão e ressurreição. Terceiro momento. Agindo contrariamente ao plano da salvação, agora Pedro de Jesus age como tentador, Satanás. Pois agindo assim, ele é uma pedra de tropeço, não a pedra da profissão de fé do domingo passado, mas agora uma pedra de tropeço. Resistindo ao mistério da cruz, Pedro pensa não como Deus determinou, mas como homem. Mas mesmo assim, Jesus não tira a promessa dada a Pedro. Jesus não tira as chaves que ele deu a Pedro. Mantém a promessa. Ele é livre para escolher quem ele quer. E escolheu Pedro. Agora, diante da tentativa de Pedro, de Jesus realizar a obra da redenção, então, agora, diante da tentativa de Pedro, de impedir Jesus realizar a obra da redenção, Jesus nos fala agora no quarto momento a todos os discípulos, não só a Pedro, mas agora aos apóstolos, colocando a dimensão do discipulado. Se alguém me quer seguir, se quiser, o ser humano é livre, ele não é obrigado a seguir Jesus. Jesus diz aos 12 no Evangelho de São João, quando os discípulos o abandonaram diante do discurso do pão da vida. Jesus dirige aos 12 e pergunta: vocês também não querem ir embora? João capítulo 6, versículo 67. Então, se quiser seguir discipulado de Jesus, ele coloca uma exigência: renuncie a si mesmo. Só pode ser discípulo quem está disposto a renunciar a si mesmo. Aqui se completa em parte, essa realidade do quarto momento pode ser completada em parte no quinto momento. E a pergunta é: o que é renunciar a si mesmo? Jesus responde no quinto momento: renunciar a si mesmo é perder a sua vida por causa de Jesus para novamente encontrar a vida. Quem não renuncia a sua vida é aquele que Jesus diz no quinto momento: aquele que quer salvar a sua vida, este não renunciou, então vai perder a vida. Ora, tudo na vida requer renúncia. Se eu quero ter objetivos na vida, muitas vezes eu tenho que renunciar a algumas coisas em função de objetivos maiores. Também, se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que fazer minha renúncia. Minha renúncia é feita a partir de renunciar, isto é, a partir daquele que entrega a sua vida a Jesus. Voltemos agora ao quarto momento. A necessidade e exigência de renunciar à vida por causa de Jesus para ser salvo. Jesus continua: tome a sua cruz. Tomar a cruz não é exigência. Tomar a cruz é consequência da renúncia. A renúncia a Jesus para segui-lo tem a cruz. Como também toda renúncia que nós fazemos na vida implica momento de cruz. A cruz é consequência das renúncias. Só assim o discípulo está apto a segui-lo. No quinto momento, Jesus coloca uma analogia da renúncia ou não. O que não renuncia pode até ganhar o mundo inteiro, mas irá perder a vida. Não se dá nada em troca pela vida. Não se barganha para ganhar a vida. A vida não é barganhada por Deus, com Deus. O que renuncia a si mesmo por causa de Cristo, a encontrará. E quando o Filho do Homem, Jesus, vier na glória do Pai, nos fins dos tempos, com seus anjos, dará ao que renunciou a vida, de acordo com a conduta de seu seguimento. E ao que não renunciou a si mesmo, terá retribuição de uma conduta de quem fechou-se em si mesmo e perdeu a vida. Antífona de comunhão é tirada do Salmo 30, 31, versículo 20. Salmo 30, versão grego-latina, 31, versão hebraica. É um salmo do pós-exílio da Babilônia e é um apelo na aflição. O salmista diz: como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem. A igreja comungante aclama
louvando a Deus pela bondade divina, porque a igreja comungante confia em Deus e vem sustentada em Jesus, na Eucaristia. E assim, todos aqueles fiéis que são membros da igreja se tornam tementes a Deus que salva. Esta é a nossa reflexão para o domingo do 22º domingo do tempo comum. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.